Ao longo da história, os seres humanos contaram muitas histórias sobre diversos supostos humanos e outras entidades que acabamos tratando como lenda. Talvez nenhuma fonte dessas figuras lendárias seja tão abundante quanto aquelas relacionadas a várias religiões. Antes de iniciarmos este estudo, sejam muito bem-vindos ao canal História de Lealdade. Ajude-nos a levar essas informações a mais pessoas. É muito simples e não vai lhe custar nada. Se inscreva, deixe um comentário sobre o assunto e, se gostar, deixe seu like. Obrigado, e vamos ao tema. Hoje praticamente ninguém acredita, por exemplo, que Hércules realmente existiu, apesar das inúmeras, e às vezes bastante detalhadas, histórias sobre suas aventuras que foram transmitidas ao longo da história. Mas embora hoje poucas pessoas ainda adorem os deuses e semideuses da Grécia e de Roma antigas, existem religiões com séculos de existência que continuam vivas até hoje e que possuem figuras que seus seguidores consideram ter realmente existido. Isso nos leva ao tema de hoje. O fundador de uma das religiões mais significativas da história humana, Jesus de Nazaré, realmente existiu? E se existiu, o que sabemos com certeza sobre o que ele fez ou disse? Quanto à primeira pergunta, sim, de forma inequívoca. Jesus era um nome extremamente comum na região na época em que se diz que Jesus viveu. Dizer que Jesus de Nazaré existiu seria como perguntar: João do Rio de Janeiro existiu? Sim, certamente existem muitos Joões no Rio de Janeiro. Isso por si só não diz muita coisa. Mas e quanto ao Jesus de Nazaré específico descrito nos textos cristãos? Para muitos pode ser surpreendente, mas historiadores, sejam ateus, agnósticos, judeus ou cristãos, concordam quase unanimemente que o Jesus descrito no Novo Testamento realmente existiu. Além disso, muitos também consideram bastante provável que pelo menos alguns elementos importantes de sua vida relatados no Novo Testamento tenham ocorrido de fato. O arqueólogo e historiador Dorian Byron McCain, da Atlantic University da Flórida, afirma: "Não conheço nem ouvi falar de nenhum historiador ou arqueólogo treinado que duvide da existência de Jesus." Ainda assim, muitas pessoas discordam. Uma pesquisa realizada em 2015 no Reino Unido, com cerca de 4.000 participantes, mostrou que aproximadamente 40% acreditavam que Jesus nunca existiu. Mas entre especialistas a visão é diferente. O professor emérito de Estudos Judaicos e Arqueologia da Universidade Duke, Eric Myers, afirmou: "Não conheço nenhum acadêmico sério que duvide da historicidade de Jesus. Os detalhes são debatidos há séculos, mas ninguém sério questiona que ele foi uma figura histórica." Alguns críticos apontam que não existe evidência arqueológica direta de Jesus, nem escritos dele próprio, nem registros contemporâneos sobreviventes do período exato em que viveu. Isso é verdade. Contudo, se esse fosse o critério para provar a existência de alguém na antiguidade, teríamos que concluir que quase ninguém da história antiga existiu. O estudioso do Novo Testamento Bart Ehrman observa: "Na realidade, não temos registros arqueológicos da maioria das pessoas que viveram na época e no lugar de Jesus. Por exemplo, até relativamente pouco tempo atrás havia muito pouca evidência contemporânea da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia conhecido por ter ordenado a crucificação de Jesus. Isso mudou em 1961, quando arqueólogos descobriram em Cesareia Marítima a chamada Pedra de Pilatos, um bloco de pedra com inscrição mencionando Pilatos como prefeito da Judéia. Pilatos governou a região entre 26 e 36 d.C., exatamente no período em que os evangelhos situam a morte de Jesus. É importante notar que Pilatos era uma figura extremamente importante no Império Romano, enquanto Jesus, na época, era apenas um camponês judeu relativamente desconhecido. Segundo Bart Ehrman, temos vários relatos independentes sobre a vida de Jesus nas fontes por trás dos evangelhos e nas cartas de Paulo, alguns originados na língua aramaica de Jesus e datados de poucos anos após sua vida. Isso é considerado uma quantidade relativamente grande de evidências para um personagem da antiguidade. O Novo Testamento como fonte histórica.
À primeira vista, pode parecer estranho usar a Bíblia como evidência histórica, mas historiadores analisam esses textos como documentos antigos, assim como analisam outros textos históricos. Além disso, muitos eventos e locais mencionados nos evangelhos são confirmados por evidências arqueológicas, mostrando que os autores estavam descrevendo contextos históricos reais. Outro argumento usado por historiadores é o chamado critério do constrangimento. A ideia de que autores não inventariam histórias que colocassem seu próprio grupo em situação embaraçosa. Os evangelhos incluem episódios como a negação de Pedro, a fuga dos discípulos após a prisão de Jesus, dúvidas sobre sua missão, sua execução como criminoso. Para muitos estudiosos, esses detalhes tornam improvável que a história tenha sido totalmente inventada. Cartas de Paulo. As cartas de Paulo, escritas por volta de 50 a 60 d.C., cerca de 20 a 30 anos após a morte de Jesus, mencionam encontros com pessoas que teriam conhecido Jesus pessoalmente. Entre elas, Tiago, descrito como irmão de Jesus. Pedro, um dos principais discípulos. Esses escritos também mostram que o movimento cristão já estava se espalhando pelo Império Romano poucas décadas após a morte de Jesus. Fontes não cristãs. Existem também referências fora da Bíblia. Entre as mais importantes estão Tácito, historiador romano do século I, que escreveu que Cristo foi executado durante o governo de Pôncio Pilatos, no reinado de Tibério. Outro historiador importante foi Flávio Josefo, um judeu que escreveu por volta do ano 93 d.C. Ele menciona Jesus 2 vezes em sua obra Antiguidades Judaicas. Uma das passagens provavelmente foi parcialmente modificada por escribas cristãos, mas a maioria dos historiadores acredita que uma referência original a Jesus estava ali. Em outra passagem, Josefo menciona Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Essa é considerada por muitos especialistas uma das referências não cristãs mais importantes a Jesus. Outras referências. Outros autores antigos também fazem possíveis menções a Jesus ou aos cristãos, como Plínio, o Jovem, Suetônio, Mara bar Serapião. Embora essas fontes não sejam tão claras quanto as de Josefo ou Tácito, elas mostram que já existia um movimento cristão significativo nos séculos I e II. Conclusão histórica. No fim, historiadores trabalham com evidências incompletas. Ao avaliar todas as fontes disponíveis, a maioria chega a algumas conclusões relativamente seguras. Jesus de Nazaré existiu historicamente. Ele foi batizado por João Batista. Reuniu discípulos. Pregou uma mensagem religiosa na Judéia. Foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos. Após sua morte, seus seguidores continuaram espalhando seus ensinamentos. Quanto aos detalhes exatos de suas palavras e ações, isso continua sendo debatido. Assim como acontece com outras figuras da antiguidade, como Sócrates, cujos ensinamentos são conhecidos apenas através dos escritos de seus alunos. Mesmo assim, considerando o conjunto de evidências disponíveis, a maioria dos historiadores considera extremamente provável que Jesus de Nazaré tenha sido uma pessoa real da história. Além dessas fontes, existem várias outras referências menores a Jesus ou ao movimento cristão em textos antigos. Algumas delas são debatidas pelos historiadores quanto à sua confiabilidade ou clareza. Por exemplo, há uma carta de um filósofo estoico sírio chamado Mara bar Serapião, escrita enquanto ele estava preso após a captura de sua cidade pelos romanos. Nessa carta, ele menciona a execução de 3 homens sábios: Sócrates, Pitágoras e um rei sábio dos judeus. Ele escreve: que vantagem os atenienses obtiveram ao matar Sócrates? Fome e peste vieram sobre eles como punição por seu crime. Que vantagem os homens de Samos obtiveram ao queimar Pitágoras? Em um momento sua terra foi coberta pela areia. Que vantagem os judeus obtiveram ao executar seu rei sábio? Foi logo depois disso que seu reino foi abolido. Muitos estudiosos acreditam que esse rei sábio dos judeus seja uma referência a Jesus.
embora o texto não mencione explicitamente seu nome. Além disso, não existe consenso absoluto sobre a data da carta. Alguns acreditam que foi escrita por volta do ano 73 d.C., enquanto outros sugerem que poderia ser posterior. Outro possível registro aparece nos escritos do historiador romano Suetônio, que por volta do ano 121 d.C. escreveu sobre o imperador Cláudio. Ele afirma que os judeus foram expulsos de Roma porque causavam distúrbios constantes por instigação de Crestus. Alguns historiadores interpretam Crestus como uma referência a Cristo, sugerindo que os conflitos entre judeus e cristãos em Roma levaram à expulsão da comunidade judaica. No entanto, o termo também poderia se referir a outra pessoa com nome semelhante, então essa referência é considerada ambígua. Outra fonte frequentemente mencionada é uma carta de Plínio, o Jovem, escrita ao imperador Trajano por volta de 112 d.C. Nela, Plínio descreve o comportamento dos cristãos que ele estava investigando. Eles tinham o hábito de se reunir em um dia fixo antes do amanhecer e cantar alternadamente um hino a Cristo como a um Deus, comprometendo-se por juramento a não cometer crimes, mas a evitar fraude, roubo, adultério e desonestidade. Essa carta mostra que, no início do século II, já existiam comunidades cristãs organizadas que adoravam Cristo. Porém, ela não oferece novas informações diretas sobre a vida histórica de Jesus, apenas sobre a existência e práticas dos cristãos. Como os historiadores avaliam tudo isso? Os historiadores não trabalham com o mesmo tipo de evidência que temos hoje, como vídeos, fotografias ou registros oficiais detalhados para cada pessoa. Em vez disso, eles analisam múltiplas fontes independentes, proximidade temporal dos registros, consistência entre diferentes relatos, contexto histórico e arqueológico. Quando aplicam esses critérios ao caso de Jesus, a maioria dos estudiosos chega a algumas conclusões relativamente sólidas. Entre os pontos que muitos historiadores consideram altamente prováveis estão: 1. Jesus de Nazaré foi uma pessoa real que viveu no século I. 2. Ele foi batizado por João Batista. 3. Ele reuniu discípulos e pregou uma mensagem religiosa. 4. Sua atividade provocou tensão com autoridades religiosas e políticas. 5. Ele foi crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. 6. Após sua morte, seus seguidores continuaram a divulgar seus ensinamentos, o que eventualmente levou ao crescimento do cristianismo. O que permanece incerto. Apesar desse consenso sobre sua existência, muitos detalhes continuam sendo debatidos. Entre as questões discutidas estão: quais ensinamentos atribuídos a Jesus nos evangelhos refletem exatamente suas palavras? Quais podem ter sido interpretados ou desenvolvidos pelos primeiros seguidores? Até que ponto os relatos dos milagres correspondem a eventos históricos ou a interpretações teológicas? Esse tipo de debate não é incomum na história antiga. Por exemplo, quase tudo que sabemos sobre Sócrates vem de escritos de seus alunos, especialmente Platão, que às vezes usava Sócrates como personagem para apresentar suas próprias ideias filosóficas. Da mesma forma, os ensinamentos de Jesus foram registrados décadas após sua morte, provavelmente baseados em tradições orais e registros anteriores que não sobreviveram. Isso significa que é difícil saber exatamente quais palavras foram ditas literalmente por ele. No entanto, muitos historiadores acreditam que os principais temas de sua mensagem provavelmente estão preservados nos evangelhos, mesmo que com variações. Conclusão: considerando o conjunto de evidências disponíveis, incluindo textos cristãos primitivos, referências de historiadores romanos e judeus, e o rápido crescimento do movimento cristão no século I, a maioria dos historiadores conclui que Jesus de Nazaré quase certamente existiu como figura histórica. Embora existam pessoas que contestem isso, entre especialistas em história antiga, essa posição é amplamente aceita. Como afirmou o historiador Eric Myers, diante da quantidade de evidências disponíveis, negar a existência de Jesus
é comparável a negar outras conclusões históricas amplamente aceitas. E você, o que achou dessa informação? Qual a sua visão do assunto? Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Nós, do História de Lealdade, teremos prazer em conferir suas opiniões. Obrigado e nos vemos no próximo tema.